Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Novo dia o Senhor nos deu. Então, estamos aqui para estudarmos na palavra. Filhos de Deus e filhos do diabo, segunda parte. Ontem nós falávamos que, mas todos quanto receberão a Jesus, todos o quanto recebem, Deus dá o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Está lá em João, capítulo 1, 12. Os que creem em Jesus e não na tradição da religião seguem os seus ensinamentos. Os que preferem a religião do que os ensinamentos de Jesus continuam sendo criaturas de Deus. Mas, porém, todavia, filhos do diabo. Ora, onde é que está escrito na Bíblia que os que recebem uma religião se tornam filhos de Deus? Ainda mais a religião que contraria a doutrina de Cristo. Mesmo existindo uma única religião no mundo que adorava ao Deus verdadeiro, um povo criado por ele, não tinha salvação. Estavam contaminados com o pecado original, já disse o apóstolo Paulo lá em Romanos 5,12. Porque todos pecaram e carecem da graça de Deus, que é Cristo. Por isso foi que Cristo se manifestou para salvar o mundo. Uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Esse relato está lá em Hebreus capítulo 9, 26. Leia. Uma vez só. Não haverá segunda. Não haverá Gólgota outra vez. O sacrifício de Cristo feito uma vez foi suficiente para salvar e abençoar a todos que nisso crê. Quem não crê faz seus próprios sacrifícios religiosos, como andar de uma cidade para outra, a pé, subir multidões de degraus, de joelho, levar nos ombros uma tola de pau em procissão, pagar várias promessas aos santos mortos. Onde que está escrito isso na palavra de Deus? Para praticar esse tipo de sacrifícios? No momento em que a pessoa faz esse sacrifício, ela está dizendo para Deus: a tua palavra é uma mentira, o sacrifício do teu filho não valeu nada, deixa que eu, com os meus sacrifícios, eu consigo as minhas bênçãos, a minha salvação. Eu prefiro a minha religião. Não é isso que muitos dizem? Eu nasci nessa religião, vou morrer nela. Não ouvem a Cristo. Veja o que disse Jesus lá em Mateus capítulo 9, 13. É tão claro isso, gente. Misericórdia quero e não sacrifício. Foi isso que Jesus disse. Deus falando através de Samuel, através de Isaías. Deus diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que as gorduras de carneiros. Melhor do que os holocaustos. Obedecer a Deus. 1 Samuel 15, 22 e Isaías capítulo 1, versículo 14. Leia. Não é praticando sacrifícios de uma religião que as pessoas terão o Senhor, mas por lhe obedecer e praticar a sua doutrina. Por sua doutrina, nós aprendemos que o sacrifício que temos de praticar é o espiritual e não o carnal, por meio de Cristo e não por meio da religião. Por isso a Bíblia diz lá em Gálatas: andai em espírito e não satisfarás a carne. Não são carnais. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, diz o Senhor, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Paulo falando na primeira carta a Pedro, capítulo 2, versículo 4. Sacrifícios de louvores a Cristo e não a ídolos. Os apóstolos não ensinaram o povo a congregar com os que ensinam com a sua religião doutrinas que não são conformes à de Cristo, mas ensinaram a se apartarem deles. Se alguém ensina outra doutrina e se não se conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, aparta-te de tais,
Disse Paulo a Timóteo na primeira carta, capítulo 6, versículo 3 ao 5. Veja lá. Aqui a palavra de Deus deixa bem claro que Cristo e os apóstolos não deram o direito à religião de ensinar tradições que não estão escritas no Evangelho de Cristo. Pois onde é que está escrito na doutrina de Cristo ele ensinando a tradição de fabricar e cultuar imagens? Onde? De invocar os mortos. Onde está escrito? Assim, por não estar escrito, para não se tornar um prosélito do inferno, deixa essa religião e aceita Jesus com os seus ensinamentos. E se aparte dos tais que ensinam essa prática. Se os apóstolos estivessem vivos, usariam a TV, as rádios e todo meio de comunicação e marketing. Não para ensinar as pessoas a inventarem novas doutrinas religiosas, mas para advertir que não ensinassem outra que não foi ensinada por Jesus. Veja lá a primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 3, o que Paulo diz lá a Timóteo. Te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertir a alguns que não ensinem outra doutrina. E assim ficamos por aqui. Amanhã vamos para a terceira parte, se o bom Deus nos permitir, é claro. Fica na paz, tenha mais um dia de vitória em Cristo Jesus. Amém.